Os jantares da família Albuquerque, mais do que celebrações gastronômicas, eram verdadeiros palcos para uma competição de ostentação financeira. Naquela noite, na imponente propriedade nos arredores do Vale dos Vinhedos, a atmosfera prometia ser ainda mais sufocante. Acomodei-me no meu canto habitual, próximo à lareira, observando em silêncio a dança de egos dos meus primos, cada um tentando superar o outro em demonstrações de riqueza. Bernardo, girando o vinho na taça com um ar blasé, soltou casualmente: acabei de adquirir um rancho em Campos do Jordão, vizinho de um sujeito que, dizem, é dono de metade da Avenida Paulista. Catarina, com um resmungo teatral, abriu sua bolsa de grife de forma ostensiva. Nós acabamos de fechar negócio com um vinhedo na Úmbria. Acesso privativo ao Oceano Atlântico. Uma vista dessas não tem preço. Um sorriso malicioso dançou nos meus lábios, disfarçado por trás do meu copo de chá gelado. Se eles soubessem. A voz estridente da tia Natália cortou o ar. Isabela, você está tão quieta. Bernardo se inclinou na minha direção, com uma falsa preocupação escorrendo pelo rosto. Estávamos justamente perguntando sobre seus planos de moradia. E o que tem? Respondi, pousando o copo com um leve estrondo. Meus olhos brilhavam com uma antecipação silenciosa. Aquele seu apertado apartamento de 2 andares em Curitiba, ele debochou. Ainda está alugando, não é? Aquele mesmo na Rua das Flores, Catarina acrescentou com falsa surpresa. Não sabia que alguém da nossa idade ainda alugava. Eu mal consegui conter o riso. Aquele complexo na Rua das Flores era a primeira aquisição comercial da minha empresa, Vestini Holdings. Para eles, eu era apenas uma inquilina, mal conseguindo pagar as contas com salário de corretora. Na realidade, eu era a dona. Gosto de lá, respondi em tom neutro. Querida, você tem 35 anos, Natália disse com um sorriso condescendente. Já passou da hora de amadurecer. Compre algo de verdade. De verdade? Que tal um portfólio de prédios de apartamentos, torres de escritórios, e assim, o edifício Albuquerque, de 1,8 bilhão de dólares, o mesmo prédio onde eles se reuniam todo mês. 6 meses atrás, eu havia adquirido discretamente por meio de um fundo de private equity com o qual eles jamais me associariam. Estou bem, obrigada, respondi. Bernardo sorriu com desdém. Você nem conseguiria pagar a entrada. Recostei-me na cadeira e os deixei tagarelar, sabendo que em breve avisos de renovação de aluguel chegariam às suas mesas, e adivinhem de quem seria o nome no formulário. Finalmente, meu pai se afastou de sua taça de vinho. Ora, Bernardo, nem todo mundo tem o faro para dinheiro que você tem. Isabela escolheu seu próprio caminho. Tia Natália soltou um suspiro carregado de decepção, como se eu a tivesse traído por não ter me casado com o magnata dos fundos de investimento e me tornado uma guru de estilo de vida. Eles me viam como a corretora que mostrava apartamentos mofados para estudantes famintos, mal conseguindo pagar as contas com as comissões. Mal sabiam que Isabela, a ovelha negra da família, era também a Vestini Holdings, a empresa fantasma que, sorrateiramente, vinha abocanhando imóveis comerciais e residenciais em todo o noroeste do Paraná na última década. Falando em imóveis, Catarina interrompeu, com um brilho malicioso nos olhos. Você soube do bafafá na Rua das Flores? Uma empresa misteriosa comprou o quarteirão inteiro. Vão botar tudo abaixo, acrescentou, com uma falsa expressão de preocupação. Imagino que seu apartamentinho esteja com os dias contados, não é mesmo? Mantive o rosto impassível, quase entediado. Eu era compradora, e demolição era a última coisa que tinha em mente. O complexo na Rua das Flores era uma joia bruta, um tesouro escondido. Fachadas de tijolos maciços, detalhes vintage que gritavam história e, o mais importante, proteção de aluguel para famílias que moravam ali há décadas. Um verdadeiro santuário. Eu estava imersa em um ambicioso projeto de restauração histórica. Sério? Perguntei com fingida surpresa. Não estava sabendo. Ah, claro, Bernardo sorriu com condescendência. Você não tem acesso a negócios desse porte. Se te despejarem, Natália acrescentou com veneno, sempre pode voltar para a pensão. Te ajudaremos a encontrar algo mais decente. Talvez até alguém decente. Que bom para vocês, respondi secamente, lutando para esconder a irritação. E para o meu senhorio também. Catarina riu nervosamente. Não dá para viver uma vida tão modesta para sempre, querida. Os Albuquerques já foram muito importantes neste estado. Já foram e são duas coisas bem diferentes.
Eles ainda são importantes, só que não da maneira que imaginam. Nos círculos imobiliários, Vestini se tornou sinônimo de desenvolvimento ético e investimentos focados nos inquilinos. O oposto dos projetos ostentosos dos meus primos, que arrasavam bairros inteiros em busca de lucro, sem se importar com as consequências. A propósito, meu pai disse, pousando a taça, esta reunião é parcialmente sobre negócios. O conselho administrativo estava preocupado com o novo proprietário do edifício Albuquerque. Assenti, absorvendo a informação. A Vestini Holdings abocanhou a maioria das ações há 6 meses, revelou ele, com a voz carregada de mistério. Ninguém faz ideia de quem eles são. Suspeitam de algum investidor estrangeiro. Bernardo concordou com um aceno de cabeça lento. Faz sentido. Esses magnatas gringos têm uma tara por prédios históricos. Ah, se eles soubessem que o temido investidor misterioso estava ali mesmo, disfarçado em um cardigã surrado e botas de montaria. E agora, meu pai prosseguiu, a voz ganhando um tom acusatório, estão fazendo perguntas cabeludas. Principalmente sobre nossas práticas contábeis criativas. Como Bernardo desviou grana do fundo de construção para bancar as férias nababescas em Campos do Jordão. Ou como a Catarina teve a audácia de declarar as bolsas de grife dela como despesas de relacionamento com clientes. Tenho certeza de que não é nada demais, tia Natália murmurou, as pérolas balançando freneticamente no pescoço, denunciando o pânico que ela tentava esconder. O sobrenome Albuquerque ainda tem peso, afinal. Aí é que tá o problema, meu pai retrucou, cortando a esperança da tia como uma faca. Essa figura da Vestini não parece nem um pouco impressionada com o nosso peso. Mandaram fazer uma auditoria completa. Observei a onda de choque percorrer seus rostos. Pânico puro, mal disfarçado por trás de sorrisos ensaiados e roupas de grife. A auditoria revelaria não apenas os gastos questionáveis, mas toda a sujeira por trás de seus negócios. Talvez a Isabela possa ajudar, Catarina cantou com uma voz doce. Ela trabalha com imóveis, certo? Talvez conheça alguém na empresa de gestão. Todos se viraram para mim de uma vez. Em um instante, deixei de ser um fardo e me tornei um recurso potencialmente útil. Eu trabalho principalmente com imóveis residenciais pequenos, respondi em um tom neutro. Nada parecido com a escala do edifício Albuquerque. Pelo amor de Deus, Bernardo rosnou. Você não pode nem ajudar sua própria família. Mamãe lançou um olhar de advertência para ele, mas seu silêncio dizia tudo. Até meu pai parecia ter perdido o interesse em me defender. Eles não faziam ideia do quanto eu ia ajudar, só que não seria da maneira que esperavam. Na manhã seguinte, a Vestini Holdings emitiria um comunicado público. Com efeito imediato, o edifício Albuquerque passaria por uma grande reforma operacional. Sem mais orçamentos secretos. Sem mais contratos por nepotismo. Sem mais usar a conta do edifício como um cartão de crédito familiar. Olhei ao redor da cobertura. As obras de arte compradas com o dinheiro destinado a reformas. Os sofás que custaram os olhos da cara. Os equipamentos instalados pela empresa do marido de Catarina com preços inflacionados. Bem, eu disse, levantando e limpando a poeira das minhas calças jeans. Alguém precisa acordar cedo. Catarina zombou, para mostrar ainda mais apartamentos com aluguel controlado. Joguei minha bolsa de couro desgastada sobre o ombro. Dentro, os materiais para o briefing do conselho, os documentos legais e as propostas de reestruturação valiam mais do que tudo nesta sala. Isabela, tia Natália chamou docemente. Da próxima vez, talvez se vista mais como uma Albuquerque. A aparência importa. Eu sorri. Não se preocupe. Amanhã eu vou parecer exatamente como os Albuquerque esperam. Eles só não percebem que eu já estou no comando. Na manhã seguinte, eu estava no meu escritório de verdade. Um andar inteiro da cobertura com vista para o centro de Curitiba, me preparando para o momento que eu planejava há mais de um ano. Isabela, minha assistente indispensável, entrou rapidamente na sala, colocando um cappuccino perfumado ao lado do meu laptop. O conselho do edifício Albuquerque já está reunido, ela informou. Sua família chegou antes do amanhecer, tentando encantar os membros independentes. Eu sorri, imaginando Bernardo e Catarina fazendo de tudo para impressionar na sala de reuniões. Os relatórios de auditoria foram impressos e distribuídos. A equipe de investigação encontrou ainda mais do que o esperado. Ela hesitou por um momento. Tem certeza de que quer levar isso até o fim?
Assim que eles descobrirem, não haverá volta. Eles precisam entender, eu disse calmamente, que a herança não é uma licença para abusar do poder. Me virei para a janela, vendo meu reflexo no vidro. As calças jeans e os cardigans ficaram para trás. Hoje, eu usava um impecável terno azul marinho da Altuzara. Linhas definidas, poder discreto. Exatamente o tipo de imagem que tia Natália sonhava em me ver usando ao conhecer um futuro marido. Em vez disso, eu estava usando para derrubar o castelo de cartas deles. O anúncio da herança vai ao ar em 20 minutos, Isabela acrescentou. Assim que for divulgado, você estará no centro das atenções. Então, vamos começar, eu disse, pegando minha pasta. Havia determinação na minha voz e aço nos meus olhos. O silêncio caiu sobre a sala de reuniões do edifício Albuquerque quando eu entrei. Minha família, amontoada no canto mais distante, parecia perturbada, mal vestida e visivelmente chocada. Quem é você? Rosnou Bernardo. Esta é uma reunião fechada. Coloquei minha pasta sobre a mesa com calma. Eu sou Isabela, fundadora e única proprietária da Vestine Holdings, a empresa que possui este prédio e muitos outros que sua família tem usado ilegalmente. Natália empalideceu como um lençol. Os lábios de Catarina se abriram, mas nenhum som saiu. Meu pai apertou a caneta com força. Isabela, ele sussurrou. Eu assenti. Bom dia. Abrindo minha pasta, comecei a espalhar os relatórios dos auditores na mesa. Então, vamos começar a analisar suas demonstrações financeiras? Isto é uma loucura, murmurou Bernardo. Você é apenas... O quê? Eu interrompi. A ovelha negra, a inquilina, a mulher maltrapilha. Catarina piscou. Mas você mostra apartamentos. Eu trabalho, respondi simplesmente. E construí algo real, baseado na honestidade. Não em ilusões. O conselho congelou em estupor, observando o orgulhoso clã Albuquerque desmoronar página por página. Nestas pastas, eu disse, a documentação detalhada de cada caso de desvio de fundos, contas inflacionadas e cheques falsificados. Relatórios de fraude financeira relacionados às contas do edifício Albuquerque. Comecei a distribuir o último conjunto de documentos. Bernardo, você poderia nos contar sobre a reforma do telhado de $2 milhões que financiou sua propriedade em Campos do Jordão? Ele ficou tão vermelho rapidamente que pensei que ele fosse desmaiar. Ou Catarina, continuei, virando uma página. Talvez você possa explicar as contas do seu marido, onde a encanação comum é cobrada a preços exorbitantes. Você vai expor a roupa suja da sua família em público? Tio Natália sibilou. Não, respondi calmamente. Vocês expuseram. Estou apenas garantindo que seja lavada. Finalmente, meu pai falou em uma voz baixa e suplicante. Isabela, querida, podemos explicar tudo. Não precisa, cortei, levantando a mão. Eu observei esta família usar o legado do nosso bisavô como um caixa eletrônico pessoal. Enquanto vocês zombavam da minha vida modesta, eu estava construindo algo melhor, baseado em valores, não em vaidade vazia. Mas por quê? Catarina murmurou, confusa. Por que você fingiu que estava apenas sobrevivendo? Eu não estava fingindo nada, retruquei, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. Eu vivi modestamente. Eu investi com sabedoria. Vocês apenas decidiram que a riqueza tinha que ser chamativa. Bernardo olhou para mim como se tivesse sido atingido por um raio. A casa na Rua das Flores. Você realmente mora lá? Eu sou dona dela, corrigi, mal conseguindo conter um sorriso. E da maior parte do quarteirão. E não, eu não vou demoli-la porque alguns de nós se importam com as pessoas, não apenas com o lucro. De repente, os telefones na mesa vibraram, como se estivessem em conluio. Um dos membros do conselho levantou os olhos, lendo a tela. Vestine Holdings revela a identidade do CEO. Isabela, a mesma esquisita da família Albuquerque, confirmada como proprietária de um portfólio imobiliário de $2 bilhões. Sua voz vacilou em espanto. O telefone escorregou de suas mãos. Incluída na lista dos melhores incorporadores éticos, murmurou ela, como se estivesse se justificando. Preservação de edifícios históricos, proteção de inquilinos. Isto vai nos arruinar, sussurrou Catarina, mortalmente pálida. Não, respondi firmemente. Isto vai salvá-los de vocês mesmos.
A partir de hoje, as operações da Edifício Albuquerque serão absolutamente transparentes. Chega de jogos de laranjas. Chega de contratos lucrativos às custas de outros. E se não concordarmos? Bernardo tentou bravata, mas sua voz vacilou traiçoeiramente. Eu sorri. Então eu entregarei estes relatórios às autoridades. Tenho certeza de que a Receita Federal os achará muito esclarecedores. Um silêncio pesado se instalou. O que você quer? Meu pai finalmente perguntou. Eu quero que vocês se lembrem do que o nome Albuquerque significava antes de vocês começarem com tudo isso. Encontrei o olhar de cada um deles. Meu bisavô construiu comunidades, não apenas lucrou. Levantando-me, juntei meus papéis. Vocês têm uma escolha. Ou vocês trabalham comigo para restaurar este legado, eu disse em um tom uniforme, ou procurem outro lugar para viver. Ouvi dizer que há apartamentos agradáveis no Lago Paranoá. Eu me virei para sair. Isabela, espere. A voz do meu pai me parou na porta. Eu estava enganado sobre você. A voz dele mal se elevava acima de um sussurro. Sim, respondi, as palavras carregadas de um peso silencioso. Você estava. O vendaval das consequências varreu nossas vidas com a força de um furacão. A mídia, faminta por escândalos, devorou avidamente a história da Cinderela de Curitiba, a garota invisível que, em segredo, ergueu um império imobiliário e, com um único golpe em uma reunião de conselho, pulverizou as ilusões de toda uma família. Tia Natália, consumida pela vergonha, renunciou aos seus 3 cargos em conselhos locais, incapaz de suportar o peso dos olhares. A empresa do marido de Catarina, afogada em dívidas após a publicação da auditoria, ruiu em questão de semanas. Mas nem tudo era desolação. Bernardo, finalmente encurralado e confrontado com a realidade de seus atos, surpreendeu a todos ao se matricular em um programa de estudos imobiliários em uma universidade pública. Catarina, por sua vez, encontrou um novo propósito como voluntária em um abrigo para moradores de rua no centro da cidade, confessando que essa experiência lhe trazia uma satisfação muito maior do que qualquer vernissage. E meu pai? Ah, meu pai! Ele me procurou, não com a arrogância de um patriarca retomando o controle, mas com a humildade de um aluno sedento por conhecimento. Ele me pediu para ensiná-lo sobre os negócios, genuinamente interessado em compreender o império que eu havia construído. 6 meses depois, eu estava sentada no meu apartamento na Rua das Flores. Sim, eu a mantive. Estudava novos relatórios trimestrais. Os negócios do edifício Albuquerque estavam em alta. O aluguel permanecia estável. A satisfação dos moradores estava crescendo. E os pequenos comerciantes no térreo estavam obtendo lucros saudáveis. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos. Abri a porta e vi minha mãe. Ela estava vestindo jeans e sem maquiagem. Levei um tempo para reconhecer essa informalidade. Recebi seu convite, disse ela, segurando na mão. Uma festa na rua. Eu balancei a cabeça. Não é bem o seu estilo. Não, ela admitiu, olhando ao redor para minha humilde moradia. Mas estou começando a perceber que, talvez, o cenário não seja tudo. Ela pegou uma foto minha, onde eu tinha 23 anos, brilhando na cerimônia de obtenção da minha licença imobiliária. Eu nunca perguntei, disse ela. Por que você escolheu este caminho? Porque eu queria construir algo real, respondi. Não apenas comprar e exibir. E agora, ela murmurou. Você controla mais do que todos nós. Sim, eu concordei. Mas controle não é o objetivo. O objetivo é significado. Ela olhou para mim com seriedade. Você vai me ensinar? Venha esta noite, respondi. Conheça as famílias que moram aqui há décadas. Ouça, é aqui que o legado começa. Mais tarde, em pé na janela, observei as luzes cintilantes de Curitiba. Essa cidade, eu silenciosamente a tornei minha. O edifício Albuquerque brilhava ao longe. Não mais um monumento à ganância, mas um símbolo de restauração. Abaixo de mim, o prédio na Rua das Flores pulsava com uma vida tranquila. A alvenaria, as vigas de madeira originais e os pátios verdes foram cuidadosamente preservados. O telefone tocou, notificando novas mensagens, propostas de parceria, convites para palestras, ofertas de aquisição. A Vestini Holdings estava em alta demanda. Mas eu mantive minha programação humana, minha rotina estabelecida. Sucesso para mim não era superar meu passado. Era sobre criar algo importante, algo que durasse.
Uma semana depois, na festa de rua na Rua das Flores, eu estava perto da fonte no jardim, observando minha família se adaptar ao mundo que eles